A Semente, um programa da responsabilidade das paróquias de Gaula e Lombada. Aqui, na tua página. Caros amigos, chegamos ao Domingo de Ramos. Este último domingo da Quaresma, que convida-nos a contemplar o nosso Deus, que por amor desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez servo dos homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. Escutemos o Evangelho da Paixão deste domingo, segundo São Mateus, do capítulo 26, versículo 14, ao capítulo 27, ao versículo 66. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi perguntar aos chefes dos sacerdotes: Quanto é que me dão se vos entregar Jesus? E deram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas começou a procurar a melhor ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que te preparemos a ceia da Páscoa? Jesus explicou-lhes que fossem à cidade, à casa de um certo homem, e dissessem: O mestre manda-te este recado. A minha hora está a chegar. É em tua casa que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Eles fizeram o que Jesus mandou e prepararam a ceia da Páscoa. Ao cair da noite, Jesus sentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, afirmou solenemente: Um de vós vai atraiçoar-me. Eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar-lhe um por um: Serei eu, porventura, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que molhou o pão no prato juntamente comigo, esse é quem me vai atraiçoar. Na verdade, o Filho do Homem vai partir, tal como é dito na Escritura a respeito dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser atraiçoado. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou assim: Serei eu, porventura, mestre? E Jesus respondeu: Tu o disseste. Durante a ceia, Jesus pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o aos seus discípulos e disse: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Depois pegou no cálice, deu graças a Deus, passou-o aos discípulos e disse: Bebam todos dele, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E digo-vos que não tornarei a beber vinho até ao dia em que beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Depois de entoarem os cânticos, foram para o Monte das Oliveiras. Em seguida, Jesus disse aos discípulos: Esta noite vão todos abandonar-me, pois diz a Escritura: Ferirei de morte o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois de eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então garantiu: Mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus avisou-o: Pois fica sabendo que ainda esta noite, antes do galo cantar, já tu me terás negado 3 vezes. Mas Pedro insistiu: Mesmo que seja preciso morrer contigo, nunca te renegarei. E todos os outros afirmavam o mesmo. Depois disso, Jesus, acompanhado pelos discípulos, foi para um lugar chamado Getsémani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali mais adiante orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Nisto, começou a sentir-se angustiado
e cheio de aflição, exclamou: Sinto uma tristeza de morte. Fiquem aqui e estejam atentos. Foi um pouco mais para diante e, inclinando-se até ao chão, orava assim: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Depois voltou para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Então não conseguiram ficar acordados, ao menos 1 hora, juntamente comigo? Estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Jesus afastou-se outra vez para ir orar e dizia: Meu Pai, se este cálice de amargura não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Por fim, voltou para junto dos discípulos e disse-lhes: Continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me vai atraiçoar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles o seguinte sinal: Aquele a quem eu cumprimentar com um beijo é ele. Prendam-no. Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe: Olá, mestre. E deu-lhe um beijo. Jesus questionou-o: Amigo, que vieste cá fazer? Então os homens avançaram, deitaram a mão a Jesus e prenderam-no. Nisto, um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o criado do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus corrigiu-o: Torna a pôr a tua espada na bainha, porque todos os que se servem da espada à espada morrerão. Julgas que eu não podia pedir auxílio a meu pai? Se lhe pedisse, ele mandava-me agora mesmo mais de 12 legiões de anjos. Mas nesse caso, como é que se havia de cumprir a Escritura? Não diz ela que é assim mesmo que deve acontecer? Naquele momento, Jesus dirigiu-se à multidão: Saíram com espadas e paus para me prender como se eu fosse um ladrão? Tenho estado todos os dias a ensinar no templo e não me prenderam. Mas tudo isto acontece para que se cumpra o que os profetas dizem na Escritura. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Os que prenderam Jesus levaram-no para a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro ia seguindo Jesus à distância, até à entrada da casa do sumo sacerdote. Depois entrou no pátio e sentou-se ao pé do pessoal da casa para ver como é que aquilo terminava. Os chefes dos sacerdotes e todos os membros do tribunal procuravam encontrar um falso testemunho contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram encontrar nenhum, embora se tivessem apresentado muitas pessoas a jurar falso. Apresentaram-se por fim 2 outras testemunhas que afirmaram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: Tu não respondes nada sobre a acusação que estas pessoas te fazem? Mas Jesus continuava calado. Então o sumo sacerdote intimou-o: Ordeno-te, em nome do Deus vivo, que nos declares se és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o disseste. Mas digo-vos mais. De agora em diante, hão de ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isto, o sumo sacerdote rasgou a roupa como protesto e gritou: Ele ofendeu a Deus. Que necessidade temos nós de mais provas? Agora mesmo acabam de lhe ouvir a ofensa contra Deus. Que vos parece? E os membros do tribunal exclamaram: É réu de morte. Então alguns começaram a cuspir-lhe na cara e a dar-lhe bufetadas. Outros batiam-lhe e diziam: Ó Messias, se és profeta, adivinha quem te bateu? Pedro estava sentado lá fora no pátio. Nisto,
uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o homem da Galileia. Mas Pedro negou na frente de todos. Não sei o que estás a dizer. Quando ele se dirigiu ao portão, uma outra criada reparou nele e disse aos que ali estavam: Este homem andava com Jesus de Nazaré. Pedro tornou a negar e até jurou que não conhecia tal homem. Daí a pouco, os que lá se encontravam chegaram-se para mais perto de Pedro e disseram-lhe: Não há dúvida que és um deles, pois até a tua maneira de falar o mostra. Pedro começou a jurar. Que Deus me castigue se eu conheço esse homem! Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se então de Jesus lhe ter dito: Antes do cantar do galo, já tu me terás negado 3 vezes. E saiu dali para fora a chorar amargamente. De manhã cedo, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para combinarem como haviam de dar a morte a Jesus. E levaram-no preso para o entregarem a Pilatos, governador romano. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus tinha sido condenado, encheu-se de remorsos e foi entregar as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. E confessou: Pequei ao entregar um inocente à morte. Eles replicaram: Que temos nós com isso? O problema é teu. Então Judas atirou as moedas de prata para dentro do templo, depois afastou-se dali e foi-se enforcar. Os chefes dos sacerdotes pegaram nas moedas e disseram: Como isto é preço de sangue, é contra a nossa lei deitá-lo na caixa das ofertas. Tiveram, pois, uma reunião e resolveram comprar o campo do oleiro, a fim de servir de cemitério para estrangeiros. É por isso que esse campo se chama Campo de Sangue, até ao dia de hoje. Assim se cumpriram aquelas palavras do profeta Jeremias. E pegaram nas 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado pelo povo de Israel, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus estava de pé diante do governador e este começou a interrogá-lo. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos fizeram acusações contra ele, Jesus não respondeu nada. Pilatos perguntou-lhe: Não ouves todas estas acusações que fazem contra ti? E Jesus continuou a não responder nem uma palavra, de modo que o governador estava muito admirado. Era costume, pela festa da Páscoa, o governador soltar um preso à escolha do povo. Ora, havia um prisioneiro muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou então ao povo ali reunido: Quem querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Ele sabia muito bem que lhe tinham entregado Jesus por inveja. Quando Pilatos estava sentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe este recado: Não te metas no assunto desse homem que está inocente. Sofri muito a noite passada, num sonho, por causa dele. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram o povo a pedir a Pilatos para soltar Barrabás e dar a morte a Jesus. O governador perguntou então ao povo: Qual destes dois querem que vos solte? Eles responderam: Barrabás! Pilatos tornou a perguntar: E que hei de fazer de Jesus chamado o Cristo? Crucifica-o! Gritaram todos. Pilatos insistiu. Mas que crime cometeu ele? O povo, porém, gritava cada vez mais. Crucifica-o! Pilatos, vendo que nada conseguia e que o povo ainda podia revoltar-se, mandou vir água, lavou as mãos diante de todos e disse: Não serei eu o responsável pela morte deste homem. O assunto é vosso. E o povo todo exclamou: Que a culpa da sua morte caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás. Depois mandou chicotear Jesus e entregou-o para ser crucificado. Os soldados do governador levaram Jesus para o pátio do palácio do governador e a tropa juntou-se toda em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e cobriram-no com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de espinhos entrançados
e puseram-lhe na cabeça. Colocaram-lhe uma cana na mão direita e ajoelhavam-se diante dele, a fazer troça, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam, tiravam-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram a vestir-lhe a roupa. Por fim, levaram-no para o crucificarem. Quando iam a caminho, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Assim chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa caveira. Deram a Jesus vinho misturado com fel para ele beber, mas ele, depois de provar, não o quis beber. Em seguida, crucificaram-no e, tirando à sorte, dividiram entre si a roupa de Jesus. Depois sentaram-se e ficaram lá a guardá-lo. Por cima da cabeça de Jesus puseram um letreiro que dizia o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Juntamente com ele, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Olha o tal que ia deitar abaixo o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Salva-te agora a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os doutores da lei e os anciãos, troçavam assim de Jesus: Salvou os outros e não se pode salvar a si mesmo. Se é o Rei de Israel, que desça agora da cruz para acreditarmos nele. Pôs a sua confiança em Deus e até disse: Sou filho de Deus. Nesse caso, que venha Deus agora livrá-lo, se de facto lhe quer bem. Até os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, toda a terra ficou na escuridão até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus disse em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ao ouvirem-no, diziam: Aquele está a chamar por Elias. Um deles foi a correr buscar uma esponja, molhou-a em vinagre, pô-la na ponta de uma vara e chegou-lhe à boca. Mas outros diziam: Deixem lá, vamos a ver se Elias o vai salvar. Jesus, porém, tornou a clamar e deu o último suspiro. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se estalaram. Os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram. Saíram dos seus túmulos e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa, onde muita gente os viu. O oficial romano e os soldados que estavam de guarda a Jesus, ao sentirem o tremor de terra e tudo o mais que aconteceu, ficaram cheios de medo e diziam: Este homem era realmente o Filho de Deus. Também ali permaneciam muitas mulheres a observar de longe. Tinham acompanhado e servido Jesus desde a Galileia. Entre elas encontravam-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, apareceu um homem rico, natural de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos mandou-lhe o entregar. Então José pegou no corpo, envolveu-o num lençol limpo e pô-lo no seu túmulo novo que tinha mandado cavar na rocha. Depois rodou uma grande pedra para fechar a entrada e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam lá sentadas diante do túmulo. No dia seguinte de manhã, que era sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor governador, nós lembrámo-nos que aquele impostor, quando ainda vivia, afirmou: passados 3 dias hei de ressuscitar. Por isso deu ordens para que o túmulo seja guardado com segurança até ao 3º dia. Caso contrário, os discípulos são capazes de ir roubar o corpo e dizer depois ao povo que ele ressuscitou. E esta última mentira seria ainda pior do que a primeira. Pilatos disse-lhes: Têm aí soldados.
Vão e guardem o túmulo como vos parecer melhor. Eles então foram e puseram um selo na pedra que tapava a entrada do túmulo, deixando lá os soldados de guarda. Com os ramos da paz. Enquanto entrava em Jerusalém, caminhando entre duas fileiras de gente em festa, Jesus sabia o que o esperava: a traição de Judas, a fuga dos discípulos, a flagelação e crucifixão, o abandono do Pai. Ofereceu-se à violência humana para a derrubar, cravando-a na cruz. É por isso que nos podemos confiar a Ele, que se oferece como nossa paz. Subamos com Ele à cruz, para com Ele derrotar toda a violência. Agitemos também nós os ramos da paz, para que Ele seja a nossa paz. Entremos com Ele na Semana Santa, para que nos santifique e redima. Fiquemos com os avisos paroquiais, lembrando que os ofertórios de Quinta-feira Santa destinam-se à compra de hóstias e o ofertório de Sexta-feira Santa destina-se aos lugares santos da Terra Santa. Também pedimos às pessoas que queiram oferecer flores para ornamentar a nossa igreja para a Semana Santa, que tragam no máximo até quarta-feira, na parte da tarde. Convidamos também todos os paroquianos a participar nas celebrações da Semana Santa, de um modo especial, aos mesários que pertencem às confrarias, trazendo as suas capas. Apelamos também ainda aos paroquianos de Gaula, dos vários sítios que se empenhem na confecção do tapete de flores para o domingo de Páscoa, pois a colaboração de todos é fundamental para que vivamos também esta Páscoa feliz. Pedimos também a presença de todos os mordomos e também colaboradores das visitas do Espírito Santo na procissão e missa do domingo de Páscoa. Oração. Senhor, como ser teu discípulo? Tu nos dizes que és o caminho, a verdade e a vida, e quem te seguir conhecerá a verdade e será livre. Mas como ser livre e carregar a cruz? A cruz da dor, a cruz da solidão, a cruz da ingratidão, a cruz da tristeza, a cruz da falta de metas, de sentido para a vida? Como ser livre contigo, Senhor? Como ser livre e escravo da tua vontade? Como ser livre e abdicar da nossa liberdade para sermos teus servos? O caminho é apenas um: descobrir o amor. O amor nos fará livres. O amor dará sentido à nossa cruz. O amor nos fará descobrir que verdadeiramente só seremos livres quando formos servos uns dos outros. O amor nos fará encontrar o amor. Só o amor nos fará descobrir o rosto de Deus e sermos livres e perceber que é no irmão que esse rosto sofrido se revela, com fome de ser amado. O amor quer ser amado. Ama e estarás com Deus. Ama e serás livre. Quanto esperei este momento, quanto esperei que viesses a mim, quanto esperei que me falasses, quanto esperei que estivesses aqui. Sei bem o que tens vivido, sei bem o que tens chorado, sei bem o que tens sofrido. Sempre estive a teu lado.
te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Quanto esperei este momento, quanto esperei que viesses a mim, quanto esperei que me falasses, quanto esperei que estivesses aqui. Sei bem o que tens vivido, sei bem o que tens chorado, sei bem o que tens sofrido. Sempre estive a teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Convosco esteve o Padre Helder. Desejo-vos uma Semana Santa, cheia de frutos espirituais, de conversão, mas também de um grande amor a Deus. A Semente. Um programa da responsabilidade das paróquias de Gaula e Lombada. Aqui, na tua página.